Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Com muita alegria, estamos de volta para estudar a doutrina espírita nos seus princípios básicos, através do estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da nossa querida doutrina. Livro esse que foi editado em 18 de abril de 1857. Então, inicialmente, gostaria também de abraçar aos nossos irmãos da sala falando Espiritismo, que nesse momento já se encontram reunidos, os nossos companheiros, amigos e irmãos da FEAC, que estão acessando através do nosso site, o feac.org.br, como também esses nossos companheiros da Rádio Nova Fraternidade de Maceió. Então, assim, a todos que nesse momento estamos procurando nos intercambiar com o mundo espiritual superior. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo da última semana, aonde estávamos trabalhando a questão de número 254, 255 e 256, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6º. Não é isso? E no tópico intitulado Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Nós vamos reler a questão 255 e 256 para que a gente possa relembrar um pouco do que a gente trabalhou na última semana. Questão 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Repetindo. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Resposta: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. 256. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Já que as dores são de natureza moral, né? Angústias, como é que então alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Resposta: reminiscência do que padeceram durante a vida. Reminiscência do que padeceram durante a vida. Só um instante, por favor. Algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem, mediante a qual exprimem a sua situação, em falta de outra melhor. Quando se lembram do corpo que tiveram, experimentam uma espécie de impressão, semelhante à de alguém que, havendo tirado uma capa, julga ainda estar com ela algum tempo depois. Então, aqui 2 pontos importantes para nós. Voltando à questão anterior. As angústias são morais. Por que não são físicas? Porque ele já deixou o corpo físico. Ok? Bom, já nessa questão 256, vem levantar uma situação. Mas por que então alguns espíritos relatam sofrer frio ou calor? Se nós estamos falando de sensação, muito interessante usar até esse simbolismo, porque frio ou calor é uma sensação, não é verdade? Sensação térmica.
Ok? Bom, abrindo um parêntese. Nós temos que lembrar que Allan Kardec estabelece essas questões, comparações, a partir do intercâmbio que ele mantinha com os espíritos, em reuniões em que os espíritos se comunicam. Deu aí? Por que é importante frisar? Porque a doutrina espírita ela foi fundamentada, todo o seu corpo doutrinário ele foi construído a partir de um grande laboratório, de uma oficina que Allan Kardec teve a oportunidade de participar. Porque ele foi lidar com a realidade espiritual, lidando com os espíritos. Não foi simplesmente porque alguém disse para ele que os espíritos se comunicam, que os espíritos habitam todas as partes e por aí vai. Não. Allan Kardec foi convencido por fenômenos autênticos, no qual ele, como pesquisador, chegou lá no cerne da questão. Certo? Bom, abri esse ponto, principalmente para quem está começando. Mas aí, se a questão é de sensação de frio ou calor, e já que estão sem o corpo físico, por que esses espíritos reclamam então de frio e calor? Aí vem a resposta. É reminiscência do que padeceram durante a vida. Algumas vezes, tão penosa quanto a realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem mediante a qual exprime a sua situação, em falta de outra melhor. É como se, no mundo espiritual, vivendo angústias morais, muitas vezes fazem estes espíritos enfermos uma correlação, uma comparação com as dores que tiveram no passado. Por isso é que ele vai usar essa questão de reminiscência do passado. Então eu vou tentar exemplificar aqui. De repente o espírito desencarnou num incêndio. Certo? Chegando no mundo espiritual, num estado de desequilíbrio, porque um espírito pode desencarnar num incêndio e chegar no mundo espiritual numa condição muito superior ao próprio incêndio. Ok? Mas ele chegou numa situação delicada. Então o que vai acontecer com ele lá no mundo espiritual quando ele se despertar? Qual a cena que vai visitá-lo? A cena do desencarne que foi através do incêndio. Então, o despertamento dele, a primeira imagem que vai visitá-lo é a do incêndio. E pela realidade nova, ele vai se embrenhar. Ele vai como que se envolver em toda essa fantasia que passa a ser alimentada por ele. E ela toma corpo mesmo. Ela toma vida. Porque lá no mundo espiritual, o que vale, acima de tudo, é o poder da mente. Explica melhor isso. Vamos fazer uma outra comparação. Você teve uma noite, né, um sono e um sonho, vamos dizer assim, muito contundente. Uma realidade. Aliás, você vive uma experiência no mundo espiritual e desperta com esse painel quase que materializado no seu quarto. Se isso não aconteceu com você, vocês me desculpem, mas já aconteceu comigo. Já aconteceu com a senhora, dona Mix? Só com a senhora? E os desencarnados? Espera só um pouquinho. E os encarnados? Já aconteceu? E assim, falei assim, meu Deus, que realidade! Nossa! Era muito... Nossa, e aí, ó... Bom da dona Mix que ela põe fogo na história, né? Põe um gás de energia. Comigo já aconteceu. Aham. E depois o Espírito me prometeu. Pois é, olha que benção. O Espírito prometeu de madrugada, depois cumpriu. Ainda bem, né? Agora espero que tenha sido... Passaram 5 anos. E aconteceu.
Então, vamos voltar. Então, é uma realidade tão intensa que, nesse caso que nós estamos trazendo de uma experiência no plano terreno, que existem situações que choca até a própria consciência, da imagem ficar gravada ou viva durante o seu procedimento, depois do despertar. Seja na madrugada ou na manhã. Até que, por exemplo, quando acontece pelas manhãs, né, no nosso caso aqui, vamos dizer assim, num sonho natural, à medida em que o dia vai se desenrolando, as horas, essas imagens, esses sentimentos, essas sensações vão sendo pulverizadas pela própria circunstância. Ou seja, a partir do momento que você veicula a sua sensibilidade, as suas percepções no mundo objetivo da matéria, a experiência vivenciada quanto espírito, ela vai como que se perdendo, se diluindo, porque o cérebro não vai registrá-la. Porque o cérebro passa a ter, vamos dizer assim, uma orientação diferente. O cérebro tem que funcionar para te ajudar num processo do mecanicismo da vida prática. Beleza, que bom, né? Agora, e para o espírito? Que está no mundo espiritual e vem à mente experiências não muito interessantes. Por exemplo, de dores, de repente no sentido de uma doença que ele teve quando encarnado. Eu estou colocando naquelas situações de espíritos recém-libertos. Ok? Então, a sensação, ela se torna uma sensação praticamente materializada. Por isso é que existem relatos de espíritos que estão sentindo sede no mundo espiritual. Sentem fome no mundo espiritual. Não é? Vocês leram o livro Nosso Lar, não leram? Quem não leu está em promoção na livraria. Não é? Se não tiver dinheiro, se pagar também não. Você dá um jeito. Tá? Mas a ideia nós temos que aprender a doutrina espírita correndo atrás, viu? É estudando, é lendo. Com Kardec aqui, André Luiz, Emmanuel, né, com segurança, procurando um Leon Denis, espíritos abalizados, devagarzinho, sem pressa, e sempre procurando associar com a realidade da vida aqui, para não ficar uma coisa fictícia ou mística. Isso é lá no mundo espiritual, não tem nada a ver com isso aqui. E não é bem assim. Porque, na realidade, a vida terrena, ela é o reflexo da nossa realidade espiritual. Como assim? Este eu que está aqui caminhando na Terra, ele é o fruto de uma construção espiritual. De experiências vivenciadas lá no mundo junto com os espíritos, e experiências outras quanto encarnados. Né, dona Neuza? Então, vamos ficar atentos. Experiências em existências nessa existência como em existências pregressas. Nós somos o resultado. Nós estamos naquela condição assim, aqui eu cheguei com uma bagagem muito importante. Não é mesmo? E tudo que eu continuar fazendo aqui vai refletir também no mundo espiritual. E quando eu falo mundo espiritual, é o mundo espiritual do agora. Porque você está vivendo uma realidade espiritual, não está? Eu estou, Casalberto, estou até no centro. É verdade. Estou aqui com os espíritos. Beleza. Mas quando você vai embora para casa, né, Glaucio? Você vai viver uma realidade espiritual no caminho. Na sua casa você vai viver uma realidade espiritual. Entenderam? Por quê? Não tem como você departamentalizar. Aqui é matéria, aqui é espírito. Não tem como. Porque é todo um processo. E tudo isso vai ser uma construção que vai refletir também no momento da sua desencarnação. Então, se nós vivemos aturdidos, ansiosos, o ansioso é aquele que vive no futuro, né? Não é isso?
O angustiado, o que tem ódio, é aquele que vive no passado. Eu li isso aí hoje. Não sei onde. Ou seja, vou repetir. O depressivo, o angustiado, o melancólico, esse está vivendo o passado. Injunções do passado, pressões do passado. Brigou ontem e está aqui. Foi ferido ali. Ele está dirigindo aqui, mas ele só olha para o retrovisor para o que ficou. Já o ansioso é aquele que ele só está vivendo o futuro. E na realidade, Deus nos concede o presente para que a gente possa construir um edifício que nos dê segurança. E esse edifício tem uma viga importante do passado, que precisa de ilustrações do futuro, mas ele tem que ser construído aqui agora. O que passou e que não tem mais importância, ficou. Deu? O que não chegou, se for uma coisa boa, aprenda a esperar. Não é? Porque a ansiedade muitas vezes nos coloca na condição de precipitação. Precipitação. Uma pessoa me procurou ontem para me pedir conselho. E disse que é bom, né? Tem cobrado caro ultimamente. Me pediu um conselho. O que você acha? Aí eu falei assim, bom, eu não conhecia a pessoa direito. Ela veio me pedir uma sugestão, porque um outro falou que eu poderia dar a sugestão. Olha, pra vocês verem que umbral que é esse. Aí ela, posso? Pode, você já telefonou? Pode. Aí Tarará falou que eu vou fazer isso. O senhor, até me chamou de senhor, achei bonitinho, né? O senhor acha que falaram para procurar uma pessoa para dar conselho? No mínimo ela estava me vendo do outro lado, um ancião, com um cajado, igual do seu Fernando ali. Né? O que o senhor acha? Aí eu pensei comigo, antigamente a gente falava assim, vai taiar o leite. Não, o leite, né? O sangue fica muito rubro. Vai taiar o leite. Vocês não são da época que a gente fervia leite antigamente. Né? Só lembra da época da nata? A nata era boa demais. Né? A gente achava que estava na nata, tomando a nata. E na realidade estava na rede. Né? Estava lá no fundo da panela. Estava na rapa. Na nata, mas estava na rapa. Olha pra você ver. Esse povo é inspirado, né? Esse é o pessoal da roça. Aí o que acontece? Eu vi que ela ia fazer um estrago danado. Aí eu falei assim, como é que eu vou falar que ela vai fazer um estrago? Aí eu fui com jeitinho, né? Aí mineiro, tomando mingau pela berola, e tal. Eu queria chegar lá no meio, né? Tarará. Na hora que eu cheguei no meio, ela falou assim, eu gostei da opinião do senhor. Muito obrigado. Do dia que ela desligou, ela falou assim, não entendeu nada. Aí no dia seguinte ela ligou. Assim, o senhor pode repetir tudo que o senhor falou ontem? Eu falei assim, Jesus. Isso é para fixar caractere. Aí eu repeti. Aí você, o senhor sabe que meu pai falou a mesma coisa comigo ontem? Eu falei assim, louvado seja Deus. Aí ela falou assim, mas eu discordo do senhor e do meu pai. Eu falei assim, que Deus seja louvado. E quando eu falo que Deus seja louvado, é porque então vai que eu estou te vendo. Não estava pronta para ouvir. Queria ouvir, na realidade, o que tinha a ver com o que ela queria na realidade. Isso é muito importante a gente verificar nas injunções da vida. Porque quando qualquer um é colocado num sistema, num circuito, nós temos que observar os sinais que estão nos visitando para a gente poder trabalhar com uma certa qualidade. Não vou dizer qualidade total, um pouquinho de qualidade. Porque falar qualidade total é muita pretensão. E quando a gente fala em qualidade do evangelho, é associar, quando o óculos ele aumentou, é associar a prudência e a coragem. Você tem que aprender isso. Associar prudência e coragem. Porque tem pessoas que são prudentes demais. Aí tem hora que a vida tem que como é que fala, né? Tem que dar um empurrãozinho, porque senão não anda. Já tem outros que são corajosos demais, são ansiosos.
Aí vê uma coisa, num raciocínio, já está fazendo. Aí paga um preço alto lá na frente. Então nós temos que aprender. Medir circunstância e necessidade. O tempo todo. Do dia que a gente aprender a usar circunstância e necessidade, na balança, a gente chega lá na frente. Deu aí? Porque senão chega lá no mundo espiritual, colhendo frutos. Muito difíceis. Muito difíceis. E painéis, são painéis que se tornam reais. Isso que a gente queria dizer. Porque lá, o fator que prepondera é a mente. O que deveria ser aqui. Só que aqui a gente esquece. Aqui a gente brinca e não entende que um pensamento é vida, diz Emmanuel. Começa a materializar uma coisa na sua vida. Começa a mentalizar uma coisa boa na sua vida. Nesse momento, ela já começa a pulsar. Nesse momento, ela já começa a vibrar. E ela está a caminho de você não tem dúvida. Agora você tem que só tomar cuidado para verificar o que é que você está pensando que é bom. Porque nem sempre o que a gente acha que é bom é o melhor. Deu aí? Ficou claro essa questão da força do pensamento no mundo espiritual? Então o espírito julga estar sentindo, por exemplo, dor, fome, frio. E na realidade, como define aqui a espiritualidade, é reminiscência do passado. Porque como ele viveu essa experiência, lá ela se torna real. Da mesma forma aqui na Terra. Da mesma forma aqui na Terra. Nós temos alguns problemas do passado que eles são reais para nós. Mas para quem está de fora, é por ilusão. Uma fobia. Não é? Tem pessoas que têm dificuldade em determinadas áreas. Claustrofobia. Não é? Ambiente muito fechado, de repente já começa a trazer dificuldades seríssimas. O que é isso? Não é? Isso é um trauma que ficou fixado na intimidade do indivíduo em outras experiências. E quando ele se vê diante de uma circunstância que faz que ele lembre, não claramente, mas que aciona o inconsciente dele e automaticamente traz algum tipo de insegurança, o painel não resolvido vem todo à tona. Deu aí? Aí nós vamos entender, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade com a altura. Não é? Ele nunca foi muito candidato para águia e nem pomba. Chegou, conversa, né? Você pode ir, eu fico aqui. Né? Pode ter vivido experiências da queda. Né? Foram precipitados ou se precipitaram. Né? Perderam a vida assim. Então isso pode estar representando para ele uma grande dificuldade, que ele vai precisar de trabalhar. Mas o importante é a gente entender que isso se torna uma realidade no indivíduo. E por mais que está todo mundo falando assim, acorda, não tem nada, para ele é uma realidade. Porque ela está fixada no campo mental. Por isso é que tratar determinadas entidades espirituais que estão nessa situação é um processo de longo curso. Não é simples, não. Ele vive painéis com uma intensidade, com uma volúpia, que é uma coisa absurda. Aí você vai entender que tem espíritos vinculados a dramas de épocas passadas. E estão fixados até em determinadas regiões. E o painel se repete. Como o indivíduo, por exemplo, que se atirou diante de uma locomotiva. No mundo espiritual isso é complicado, porque fecha o circuito e ele só fica escutando a sirene do trem. Né? E de repente sente impacto, sente dor. A dor é real para ele. Ficou claro, gente? Ele não tem mais o corpo, mas ele tem a lembrança. Com isso, antes de atender a Tina de São Paulo, é muito importante que na nossa atualidade nós tenhamos cuidado em alimentar determinados painéis. E o orgulho ferido, o orgulho quando fica vexado, como diz lá no Nordeste,
É uma coisa difícil de conter. Por exemplo, o indivíduo vive um drama. Ele vai viver uma experiência em que ele vai se decepcionar. Né? Uma traição. É muito comum aí nos dias de hoje, né? Muito comum. Por conta da falta de limite, falta de responsabilidade e falta de Deus na vida dos outros. Na nossa vida. Falta de Deus. Falta de respeito. Falta de cuidado. Falta de gratidão. Isso tudo alimenta que o indivíduo vai iludir pelo caminho afora. Aí do lado de cá, aquele que teoricamente se torna vítima, que na realidade não existe vítima nem algoz, existe experiência. Guardem isso. Nós não devemos levar nada para o campo pessoal. Fulano fez isso. Não é fulano. Aconteceu uma situação com você. Que, diga de passagem, teve alguns personagens. Mas os personagens se tornam detalhes. O que vale é a lição. Porque se bateu na sua porta, tinha que chegar para você. Aí ele viveu o drama. Não é? Na realidade, o que é alimentado é muito mais o orgulho ferido do que o ato em si. Do que o ato em si. Porque o ato em si, de repente, foi num momento de um surto psicótico, psicológico, foi um devaneio, o indivíduo, não é, exagerou em alguma coisa e acabou fazendo outra e deu. Mas não significa que isso tem a ver com a índole, com o caráter. Mas do lado de cá, que recebeu a carga, isso é inadmissível. Aí costuma ir parar no hospital. Surta. Não é? Tem um colapso. Mas isso envolve sentimento, isso envolve uma série de coisas. Envolve. Mas o painel, na legenda do filme, está escrito assim: infantilidade psicológica. É duro o termo? Não é duro, não. Ele é simples. Nós é que fazemos desse termo leve ou pesado. Com Jesus, o jugo é suave. Não é isso que ele quis nos dizer no capítulo 11 de Mateus? O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Isso está lá no versículo 31 e 32 do capítulo 11. Quem quiser anotar para pesquisar em casa. Para ver se nós não chutamos aqui. Com Jesus o jugo é suave. Sabe por quê, minha filha? Ele fez isso com você? Mas ele aprende. Gosto dele do mesmo jeito. Não é a mãe com o filho? Seu filho fez isso contigo? Meu filho. E para o mundo inteiro ele é um criminoso. Mas para a mãe, ele é um aprendiz. Um aprendiz. É óbvio que eu não estou aqui tirando a importância da educação, do limite, do cuidado, da educação dos pais. Porque tem muitos pais que estão engaiolados num processo chamado sentimentalismo. Meu filho, que isso? Aí você escuta até uma coisa assim, são uns adágios antigos, né? Filho meu não tem defeito. Não tem umas histórias assim? Se tem, eu tiro. Já escutamos umas coisas assim, antigamente, né? Você não põe defeito em filho meu, não. Peraí. Defeito, o que é defeito? Uma coisa que está defeituosa, né? Uma coisa que está... Né? Então, nós temos que observar. Se alguém disse isso do seu filho, preste atenção. Pode não ter razão, como pode ter razão. Né? Mas leva tudo para o campo pessoal. O filhinho é meu. Eu até choro quando escuto umas histórias assim. O filhinho é meu e o menino está quase destruindo a família. E fica todo mundo passando a mão no cabelo. Deu aí? O que isso tem a ver com o espírito? Tem muita coisa. Mas vamos atender a Tina, gente? Ô Tina, muito obrigado pela sua participação, amiga. Tina é muito presente nos nossos estudos, não só na sexta, mas também na terça e na quinta. Quem quiser acompanhar o estudo ao vivo na terça-feira, às 20h30 no site da FEAC, tá? E quinta-feira também, tá? E a Tina está sempre com a gente. Aí vem a Tina perguntar.
Ela é de São Paulo. Como podemos auxiliar um irmão quando o mesmo está sofrendo? Como podemos auxiliar um irmão? Obviamente um espírito, né? Que nós estamos tratando, quando está sofrendo. A dica evangélica. Amor. Amor. Paciência. Bondade. No momento do sofrimento não é o momento de você pôr dedo na ferida. O momento do sofrimento é o momento de você ser amigo. Basta ser amigo. Ah, mas ele não quer ser seu amigo. Conquiste a amizade. Amizade não é uma coisa que você... Que as palavras definem, mas os atos, eles registram. Granjeai amigos, ensina Jesus, mesmo com a riqueza das iniquidades. Vai se aproximando com jeitinho, né? Ah, daqui a pouco, minha filha, quem está sofrendo? O próprio sofrimento, ele já clama por mãos estendidas. Então se faça como uma mão estendida. Né? Muito obrigado, viu, Tino? Não sei se a gente atendeu, mas o tempo aqui caminha. Só um minutinho, Luiz, por favor. Pode falar. Uma pessoa com síndrome de pânico, como que a gente deve auxiliar essa pessoa para ela ter o conhecimento e... Porque às vezes vai no médico, toma remédio e não consegue sair dessa situação. Como que a gente pode proceder em auxiliar uma pessoa assim, que toma remédio, fala que não dá conta, e que é só remédio, e a gente tenta falar de outra maneira e ela não aceita? Olha, minha amiga, Márcia, é muito importante que a gente entenda que nós caminhamos na humanidade para atingir o cume das conquistas em todos os sentidos. E uma das conquistas muito importantes são as terapêuticas que os sacerdotes de Jesus utilizam na Terra, como psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, etc, 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 etc. Então, o indivíduo que está com um quadro que caracteriza uma síndrome, uma dificuldade mais complexa, ele precisa basicamente de um acompanhamento, de medicação. Agora, a resposta de cada um diante dos seus quadros depende muito do desejo da pessoa em se tratar, não apenas no sentido medicamentoso, que é periférico, mas, acima de tudo, de estabelecer um vínculo com a própria fé nos mecanismos da vida. Podemos dizer que é muito complexo e quase, vamos dizer, não vou dizer impossível, mas se torna quase que intransponível um painel em que o indivíduo se fecha para qualquer possibilidade de auxílio. Se não houver boa vontade, a espiritualidade não encontra formas de atuar, porque a ajuda maior vem do alto. Médicos, família, amigos, as terapêuticas que nós temos em vários setores, como, por exemplo, a Casa Espírita, que oferece o atendimento espiritual pelo diálogo, pelo carinho, pela amizade, pelo passe, pelo evangelho. Né? São recursos, mas o mais importante vem do alto. E, aqui embaixo, o indivíduo levantar o dedinho e falar assim, eu quero. Glória a Deus nas alturas, afirmou Jesus, e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso em todos os sentidos da vida. Bom, gente, nós temos, após a questão 256, o início de um procedimento que Allan Kardec desenvolveu, explicando todo esse tópico desse capítulo 6º. Que ele dá o título de Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos. Então nós temos aqui um largo caminho, um longo caminho a percorrer. E eu vou ter que pedir a paciência de vocês, que eu preciso de ler algumas coisas. Tá bom? Não vou ler o texto inteiro, mas algumas partes dele. Kardec diz assim, o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta,
é pelo menos a causa imediata. O corpo é o instrumento da dor. Se não tem corpo, a dor é ilusão. Deu aí? Continuando. A alma, por sua vez, tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Você corta o dedo. Você corta aqui uma parte do seu corpo. A alma, o espírito, vai ter a sensação, a percepção que o dedo foi cortado. O dedo não sente dor. Tanto que quando o indivíduo está sedado, você pode fazer um procedimento cirúrgico e ele não vai sentir. Né? Ah, mas é porque foi isolado, sistema nervoso ali, etc. Tudo bem. O que importa é que as percepções não atingem o âmago. Tanto que existem espíritos encarnados que têm a mente treinada para suportar uma complexidade de dor que uma pessoa comum não suportaria. Deu aí? Isso tudo por exercício mental. São técnicas. Continuando. Porém, a lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. O espírito pode ter a lembrança da dor, mas ela não pode ter ação física. Por isso é que o chegar no mundo espiritual é um curso. A adequação é uma coisa assim extraordinária. Os espíritos falam para a gente que eles não encontram palavras. Há pouco tempo nós escutamos o depoimento do Arnaldo, nosso querido Arnaldo Rocha. E nesse depoimento ele disse assim: eu estudei doutrina espírita mais de 60 anos da minha vida. A única coisa, era o jeito dele, a única coisa que eu aprendi em doutrina espírita foi conversar com os espíritos. E olha que eu conversei foi com muito espírito. Ele falava assim para nós, tem que limpar a área hoje mais um pouquinho. Que eu estraguei demais lá atrás, então agora tem que sair limpando. Era uma forma carinhosa que o Arnaldo usava. Nesse depoimento ele disse assim: por mais que eu estudei, e ele estudou, ele tinha uma cultura doutrinária vastíssima. Por mais que eu estudei, por mais que a vida me ensinou tanto, quando a gente chega aqui, a história é outra. A gente chega aqui, você vai ter que passar, você vai ter que viver. É aquele momento em que você se sente só com você mesmo. Você não tem onde se apoiar. Você vai ter que passar pelo processo. Adequação da respiração, adequação da alimentação, adequação da performance mental. De repente você está aqui, convivendo aqui no ambiente espiritual, de repente você mentaliza. Você mentaliza uma flor, essa flor de repente começa a tomar vida na sua frente. Eu não vou ficar falando muito não, porque senão daqui a pouco o pessoal vai desligar o computador em casa. Pode ter gente aqui que pode ir embora, mas que papo é esse, menino? Eu disse, pois é. É porque aqui você não percebe. Quando você fica assim, realmente, não tem solução. Você está aqui encarnado, não tem solução. Na hora que você fala que não tem solução, você mesmo já plasmou um escudo inviolável que impede a solução. Eu estou achando que eu estou com aquela doença. Eu tenho até medo de falar. Tem um companheiro que eu conheço que ele passou a vida toda assim: eu vou desencarnar com aquela doença. Não deu outra. Ué. Aí quando ele descobriu, ele falou assim: eu não falei? Você falou. Não falei? O indivíduo entra num determinado ambiente, ele está com o sistema imunológico assim, super tranquilo.
e quem com ele também está. Se existe uma propensão psíquica, a imunologia dele vai embora, só dele percorrer aquele ambiente. Entendeu? Aqui na Terra, meu amigo, se você observe bem os grandes empreendedores, quais são as características desses espíritos? Serem voluntariosos, corajosos. Tem pessoas que a gente diz assim, não, onde que o fulano pôs a mão, tem dava certo, não era assim? Já aconteceu isso? Vocês já conviveram com pessoas assim? Eu não vou lá para as estrelas, não vou lá para a mídia, não. No nosso meio mesmo. Não é? Você tem lá numa família 10, raras, né? Pior que está todo mundo desencarnando, né? Porque está ficando velho. Porque hoje a família é 2, 3, 4, tá bom, né? Né, Vari? Que a turma nossa antiga reencarnava 15, olha que benção. A casa do Chico foi 9 mais 6. Ô, São João, que era empolgado. O Arnaldo teve 33 irmãos, o pai do Arnaldo era danado, gente. 33, olha pra você ver que número bonito. Idade de Cristo. Eu acho que ele deve ter ficado planejando, eu vou atingir Jesus. 33. Hein? Onde que o indivíduo põe a mão, o negócio vai. Coragem, magnetismo, carisma, boa vontade. E é óbvio, chancela do alto. Porque o indivíduo pode ter todas essas características. Se o mundo espiritual apertar um botão stop, não tem dúvida que não caminha. Agora tem casos, viu, Luiz, que o mundo espiritual dá start. Está em inglês hoje, vocês viram? Preparando. Eu estou achando que na próxima a gente vai ter que caminhar lá para o lado de lá. Você sabe que eu fiquei sabendo há pouco tempo, não sei se é verdade, que o povo também inventa, né? Fala que mente, mas não inventa, né? Tem uns negócios assim. Mas falaram que o Chico teve uma informação aí, que ele vai ficar no mundo espiritual 100 anos. 100 anos, quer dizer, o século próximo todo, né? E que a próxima encarnação dele, ele vai reencarnar lá na região do Oriente Médio. E ele queria reencarnar aqui no Brasil. Falou assim, ó, titão. Sem chance. Vai lá para o Oriente Médio. Ele já teve reencarnação como judia. Vai voltar para lá. Viver o evangelho lá na faixa de Gaza, viu? Tem alguém aí querendo ir com o Chico? Hein? Deixa Emmanuel, Lívia, deixa Meimei, quem sabe Naldinho topar também, né? Mas eu não, né? Mas nós estamos preparando para a próxima encarnação. E quem trabalha na divulgação espírita estão dizendo que é a região complicada. Canadá, lá na Patagônia, né? Na Ásia, vocês estão pensando que vai ter Brasil de novo? Essa mordomia aqui, então para de reclamar da linha verde, para de falar do político, né? Para de falar que o Brasil não tem jeito, porque diz que na guerra é pior. Não tem uma história assim? Mas vamos voltar. O que eu estava falando? Esse pessoal abençoado demais. Tudo que se coloca a mão dá certo. Coragem. No mundo espiritual, o processo é assim. O indivíduo ele tem que se arremeter o tempo todo, em busca da fé, consolidando valores, porque o tempo todo o passado vai visitá-lo. Aí aquela sensação o sentimento de culpa, aquelas situações que deixou a desejar, isso tudo vem. E aí muitas vezes vai acometer o indivíduo nessa situação com algumas fragilidades que se manifestam no psiquismo dele como aquelas mesmas anomalias, aquelas mesmas disfunções, aquelas mesmas dores que são características de quem está reencarnado. Ficou claro, gente? Bom, só uma interrompida aqui para a gente atender agora a companheira de Campinas. Campinas, São Paulo. Ela está dizendo assim, algumas vezes a mãe aponta o erro, vai voltar lá naquele ponto que a gente falou, e condena os filhos, que aos olhos dos outros não são assim. Como se explica isso? Aposto que a Celu é mamãe. Algumas vezes a mamãe aponta o erro e condena os filhos,
que aos olhos dos outros não são assim. Como se explica isso? Tá, entendi agora. Que muitas vezes a mãe está identificando o que outros não identificam. Ok? Então, tudo tem 3 lados, né? Tem o meu lado, o lado do outro e o lado de Deus. Vamos trabalhar só 2 aspectos. Nós podemos entender aqui que existem situações que nós ficamos presos no passado. Como assim? A mãe está olhando para o filho. O filho hoje está com uma outra objetividade. Está com uma outra tônica. Mas sem que a mãe perceba, ela fica assim, mas tem alguma coisa de errado. O que ela acha que está de errado é porque no psiquismo dela, ela está presa num determinado aspecto que o filho fez lá atrás. E que ela pode ter fixado por orgulho ferido, ou por ter sido de alguma forma pressionada a isso, ou ela pode estar identificando um processo que virá desabrochar no tempo e no espaço. Há situações de convivência que muitas vezes o indivíduo ele fica olhando muito mais para o companheiro do passado do que esse perfil que está tentando se desenvolver aqui agora. O que explica muitas relações difíceis de prosseguir. Está lá o companheiro lutando, fazendo de tudo para dar certo, e o outro está assim, santinho do pau oco. Ele está olhando muito mais para o que a pessoa procedeu lá do que ele está tentando realizar aqui agora. Então, isso são pontos que a gente precisa de observar para não criar dificuldades nas nossas convivências. Ou seja, criando fantasmas onde não existe. Precisamos acreditar nas pessoas sim. Obviamente, sempre com cuidados, não é mesmo? Vamos continuar. Então, a lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. A lembrança da dor. Vamos fazer a conexão de novo. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se, nem se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade e até mesmo ocasionarem a morte? O indivíduo começa a alimentar uma situação e ela traz uma resposta física, como pode levar o indivíduo à desencarnação. Conhece casos assim, Luiz? O indivíduo começou a alimentar, de repente, não tinha nada. E de repente isso o levou até um mal súbito. São planos. Como que você pode promover isso? Melancolia. Quer ver um exemplo? Melancolia. Angústia. Alimenta para você ver. Câncer na certa. Muitos quadros, se você for pesquisar no âmago, é porque houve algum abalo violento no psiquismo do indivíduo. Muitos, viu? É óbvio que existem outros que são fatores que a genética explica e que tem a ver com o passado espiritual do indivíduo. Entendeu? Nós não estamos fechando. Evangelho não fecha. Evangelho abre. São pontos para a gente pensar. Continuando, que nós estamos falando dos espíritos. Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente, não é nesse membro que está a sede, ou o ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou esta impressão.
eis tudo. O indivíduo amputou a perna. Quantos narram que de repente passam décadas, anos, até décadas, e sentem coceira na ponta do pé? Hein? O cérebro registrou, sim. Mas tem um outro fator aqui que Kardec não colocou porque não vem ao caso. Mas como nós estamos estudando devagarzinho, nós podemos colocar aqui como adendo. Porque a perna dele existe ainda. O que foi amputado foi a perna do corpo. Mas a matriz do perispírito, ela existe. Tanto que quando ele desencarnar, ele pode esquecer que ele não vai cair da cama. Porque muitos esquecem, tentam levantar e vivem dificuldade. Lá no plano espiritual ele não vai cair da cama, não. Aliás, os espíritos assim, levanta. É a história, né, do coxo, levanta. Venha, siga-me. Está trabalhando o quê? O campo mental. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorre nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, tal como nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, no quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais. E tantos outros fatos vieram lançar luz sobre esta questão, motivando as explicações que passamos a resumir. Isso aqui só foi introdução, viu? Porque nós temos aqui, nas próximas semanas, um longo texto para trabalhar. E eu convido vocês a estarem conosco. Porque aqui nós vamos trabalhar no detalhamento com Kardec para entender. Mas vamos voltar aqui nesse finalzinho que ele colocou. Que a gente tinha antecipado num outro contexto. Os supliciados, pela própria circunstância da desencarnação, em alguns casos, suplícios que se arrastaram por longo período, isso traz uma verdadeira fixação psicológica no indivíduo. Aí ele desencarna, aí tem que haver um processo terapêutico para tirar ele daquele painel, porque o painel está vivo no psiquismo dele. Nós atendemos casos, acompanhamos desencarnações, já aí há alguns anos, né? Esse período que a gente está aí de doutrina espírita, e até antes, quando vivíamos outras experiências, uma das coisas mais importantes que nós, quanto terapeutas, no sentido de evangelho, podemos ter em mente, é, em alguns casos, trabalhar pela qualidade de morte. Que eu vou adequar aqui, porque não existe morte. Mas a qualidade do final de experiência encarnatória do indivíduo. Porque nós não podemos, obviamente, entrar num procedimento que vamos ministrar o passe, o evangelho, isso quando nós somos convidados, é óbvio, né? Primeiro, imaginando que o indivíduo vai obter a cura. Aí eu estava até um caso engraçado, que a gente estava trabalhando um curso de passe aqui na casa, e um amigo nosso veio nos contar que ele estava um pouco triste. Ah, por quê, meu irmão? Não, porque eu fui fazer o curso de passe aqui, e eu fiquei tão empolgado, que aí meu cachorrinho ficou doente. E aí eu falei assim, agora eu vou fazer o exercício do passe. Como ele estava triste, vocês já entenderam o final do filme, né? Meu cachorrinho morreu. Né? Meu cachorrinho desencarnou.
E ele estava choroso, coitado. Aí veio contar, e aí eu já pensei, assim, tem que dar um recado aqui, é para frente. Porque quando nós estamos diante da dor, por conhecer a dor e porque foi a dor que nos trouxe para tentar seguir Jesus, um dos primeiros movimentos que brotam da intimidade da alma autêntica, da alma sincera, sensível, é querer retribuir o bem. Querer promover bem-estar. Porque um bem-estar foi promovido para a gente de alguma forma, não é isso? E a gente viver determinadas experiências em oferecer esses recursos, que vêm do alto, mas que há uma coparticipação, a alegria é inenarrável, não é mesmo? Mas nós temos que nos preparar não para querer obter frutos materiais. É lógico que você está com o filho lá, combalido, aí a mamãe vai lá dar o passe no menino, no dia seguinte o menino levanta bango ao coco, aí passe louvado, a gente fica feliz, né, Beatriz? Né? Fica feliz e tal. É o filho. É o amigo, é o desconhecido, que a gente fica na expectativa de ter a melhora. Mas nem sempre a melhora física é a melhora para o espírito. Deu lá? Porque de repente ele está precisando do recurso. Por exemplo, quando a desencarnação já está mais ou menos pré-estabelecida, já está mais ou menos dentro do padrão, do padrão não, dentro de um planejamento em que é até de alguma forma alcançável por quem está perto, nós temos que continuar lutando pela promoção do indivíduo como espírito. Porque morte existe para o pecador. O que eu quero dizer? Buscando sintonia com Paulo de Tarso nas suas cartas. Jesus não quer, Jesus, o Evangelho não propõe a morte do pecador. O Evangelho propõe a morte do pecado. O que Paulo quer dizer com isso? Nós temos que observar que os recursos que engaiolam, que ludibriam, aqueles recursos que tamponam, que trazem ilusões, eles precisam de ser trabalhados, pulverizados pela força da luz, do bem. Se nós estamos nos equivocando, que Deus nos ajude a entender e trabalhar para diminuir o equívoco. Tanto na análise quanto do que está acontecendo com o outro, quanto o que está acontecendo conosco mesmo. Deu aí? Então, se nós estamos lutando por qualidade de vida, e por isso que estamos estudando o Evangelho, Vani, eu, o Fabrício, ninguém aqui está pensando em desencarnação, tá? Vocês estão? Não me enganei. Porque nós acreditamos na vida, não é isso? Eu peguei só os 3 aqui. Todo mundo, tá, gente? Aí você vai lá no hospital, o indivíduo que está numa situação complexa. A desencarnação é uma questão de tempo. A nossa visão não pode ser limitada por conta da desencarnação dele, que é eminente. O trabalho do Evangelho, ele tem que ser promovido da mesma forma para todos, independente da posição que o indivíduo se encontra agora, porque o trabalho do Evangelho é para despertar o indivíduo lá na frente, é para a imortalidade, é para a excelsitude, é para tudo que é perene, eterno, é para a vida. Não sei se deu lá. Eu tenho um caso, coitado da Sony, Glaucio, esse povo assim que está com a gente há mais tempo, né, Cláudio? Ela deve ter escutado esse caso umas 58 vezes, mas a Vani não escutou. Se ela escutou, tem muito tempo que Vani não vem aqui, né? Esse tempo bom lá do Verne. Mas nós acompanhamos lá no Verne um caso que ele é inesquecível, porque, diga-se de passagem, é um espírito que está conosco em muitos momentos. O nome dele era Senhor, não devo falar. Não vem ao caso. Até por respeito aos familiares. Mas esse companheiro, ele chegou lá na nossa atividade
que a gente tinha uma reunião de ectoplasmia nas quintas-feiras, ainda era lá embaixo, etc. É porque a casa cresceu, era num movimento bem antigo. E esse companheiro chegou e fez um atendimento fraterno comigo. E ele chegou e fez a seguinte pergunta: o meu caso tem cura? Ele sentou e me fez essa pergunta. Eu estava com, não é, mais ou menos com o quadro na mão. Aí eu respondi para ele que tinha. Sim, é possível? É. Mas o que você está falando vai contra tudo que os médicos disseram. Mas eu não estou me apoiando no que os médicos te disseram. Eu estou afirmando que você vai encontrar a cura definitiva. Na hora, o que restou a ele foi se emocionar. Ele disse assim: muito obrigado. Levantou e foi embora. A conversa com ele foi 10 minutos. Uma semana depois ele voltou. Aí ele sentou, eu fazia o estudo do Livro dos Espíritos, que lá eu fiz por 13 anos ininterruptos. Ele sentou lá no canto. Esse é dos bons. Não falou muito e voltou. Tem uns que falam e some. Ele voltou. Vamos ver se fica. Porque só fica 10%. A equação do Evangelho só é 10%. E hoje, a gente estava lendo aqui, eu vou abrir um parênteses, a gente leu aqui hoje, eu ia escrever até uma matéria para o jornal, mas resolvi, o tempo não deu. A gente estava lendo Allan Kardec falando um trecho aqui, que ele me respondeu uma questão muito importante. Que para as questões espirituais, está no livro A Gênese, tá, gente? No capítulo 15, quem quiser pesquisar. Para as questões espirituais, existe gradação. Existe posição e hierarquia. Isso explica por que um espírito numa situação mediana, não é possível que ele seja elevado a esferas superiores. Não é possível. É como se a gente levasse um pássaro para as regiões mais rarefeitas do planeta, ele não conseguir respirar. Não dá conta. Aí a gente vai entender por que muitas vezes a gente gostaria de abraçar alguma coisa, realizar e não consegue. Por quê? Qualificação espiritual se faz de uma forma pessoal, gradativa, e por misericórdia, que vai facilitando. É como se você quisesse pegar um primata, que ainda existe no nosso planeta, que vive como o homem da caverna. Isso existe, viu, gente? Isso existe no nosso planeta. Tanto que no Haiti eles fazem culto de voodoo e queimam crianças. Isso é muito primitivo. Isso é o que acontecia há 4.000 anos para uma sociedade que se diz civilizada, porque tem muita gente que queima do mesmo jeito, de outra forma. É você pegar um primata desse e trazer ele e soltar ele lá em Manhattan, num grande centro, lá em Nova York. O que vai acontecer com ele? Então, com relação aos espíritos, a vida espiritual, nós não vamos conquistar isso simplesmente porque a partir de hoje eu me converti a uma religião X, ou no nosso caso eu li o Livro dos Espíritos, assisti uma reunião mediúnica e deu certo. Ou como uma vez eu escutei de uma companheira. Eu cheguei na doutrina espírita lá na década de 80, e eu virei para a pessoa lá e disse: olha, eu estou chegando aqui, eu já li 200 livros. Ah, que bom. Não esqueça disso. Eunice, esposa de Gil Restani. Você já leu 200 livros? Lá em casa eu tenho uma biblioteca com 20.000 livros. E eu estou começando a relê-los. Eu falei assim, nu. A senhora aceita a faxineira na biblioteca? Não é assim. Por que a gente está dizendo isso? Porque o seu Ciro
Ele chegou lá e sentou porque ele confiou. É óbvio que o coração dele já pedia isso. Ele já chegou lá pronto. E o que foi mais interessante... Eu citei o nome do homem. Gente, esses mineiros é duro, né? Vamos lá. Mas vocês não sabem o sobrenome, não tem problema. Aí o que aconteceu? Ele acreditou, confiou e começou a trabalhar por isso. Eu lembro que ele participou das nossas atividades por mais ou menos uns 2 anos, foi uma coisa assim. E era muito interessante, porque ele foi se agigantando no processo da enfermidade dele, e era uma coisa que era um paradoxo. Por quê? Enquanto o espírito dele ia se rejuvenescendo, ele ia adquirindo vitalidade, o corpo dele entrava em decrepitude. E ele fazia um tratamento, e o tratamento ia, não é, agredindo, era uma situação muito complicada. Terminava as nossas reuniões, era ele mais uns 4 pacientes, o chão da reunião estava cheio do cabelo das pessoas que estavam fazendo os procedimentos de quimioterapia, etc. E ele passou a ser a figura mais alegre, mais itinerante, mais dinâmica da nossa própria reunião. E ele contava caso, e ele falava, olha, hoje lá na sessão, e contava as coisas engraçadas. Num ambiente de dor, ele fazia com que se transformasse num processo terapêutico renovador do espírito. E aí nós fomos percebendo o campo áurico dele, né? O magnetismo dele foi se transmutando de uma forma tão singela e tão essencial, que chegou num ponto que ele disse assim para nós na reunião, não esqueço. Após uma comunicação de um benfeitor da casa, que fez uma palestra de evangelho, de muita esperança, quando terminou a reunião, ele falou assim, olha, vocês me desculpem, eu sei que o mentor dessa casa falou para todos vocês, mas eu queria afirmar que no fundo, ele falou para mim. Porque hoje é o último dia que eu vim aqui. Porque eu tenho certeza que vai me acontecer alguma coisa nos próximos dias, e olha que estava firme, que eu vou ser impedido de vir aqui. Mas o coordenador dessa casa me disse aqui, entre palavras, de uma forma muito pessoal, que eu já estou pronto para desencarnar. Foi um testemunho assim tão importante, assim, obviamente que as pessoas se emocionaram, mas num nível de emoção superior. Uma coisa é você engasgar e todo mundo ir para baixo. A outra coisa é você se sensibilizar observando a fragrância que é o Evangelho. Eu não esqueço da boina dele. E ele ainda brincava, que copiava o Chico. Na semana seguinte, nós chegamos para a reunião, não tinha ninguém no ambiente. Quando eu entrei, eu vi a boina dele sobre a mesa. No campo espiritual, óbvio. Começou a chegar o grupo, daqui a pouco alguém perguntou, e o seu Ciro hoje não apareceu, não? Eu fiquei calado. Mais uma semana. Na 4ª semana, ele passou a ser uma pessoa que fazia falta para a reunião. E aí nós pedimos por uma companheira da reunião que ele entrasse em contato com a família, para saber como é que ele estava, etc. E aí, ela disse que naquela semana, da primeira reunião que ele não foi, ele desencarnara. E foi um processo tão interessante, tão bonito, porque pouco tempo depois, ele se fez presente na reunião. Ele não se comunicou ostensivamente, num primeiro momento. Mas a espiritualidade foi permitindo que todos fossem registrando a presença dele. Para ir como que preparando a própria ambiência, favorecendo que ele viesse, inclusive, a se comunicar no nosso grupo, como aconteceu. E eu não me esqueço quando ele disse assim, eu não falei para vocês? Fui recebido aqui
solenemente pelo mentor espiritual dessa casa. E gostaria de dizer para você sobre a importância de vocês continuarem a lutar pela qualidade de vida de todos, desde a criança até o idoso, independente de posição social, econômica, se tem beleza física, se não tem, se está equilibrado ou não está, se tem dificuldade ou não tem. Por quê? Todos estamos diante de uma realidade que precisa ser por nós compreendida, mas acima de tudo sentida. Jesus diz assim no capítulo 21 de Mateus, na parábola da figueira infrutífera. Capítulo 21, versículo 21. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, que se tornou infrutífera, mas até se a este monte disserdes: erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Para muitos, para alguns, é conversa para religiosos. Mas para quem está acompanhando a dramaticidade da vida, a gente observa as respostas. A gente observa os resultados. A gente vê na prática o efeito do bem. Porque a doutrina espírita, ela nos aponta o futuro, mas o tempo todo ela nos mostra a importância desse momento atual, quanto um instante de reajuste e uma oportunidade de burilamento. Ajustes com os semelhantes. Burilamento no que remonta às nossas próprias necessidades. A vida passa, e passa com uma velocidade absurda. E o que fica? São os valores eternos. Eu gosto de brincar muito com a turma da internet. O pessoal fica bravo comigo, mas eu falo com carinho, viu, gente? A turma do Facebook, dos intercâmbios, das comunidades. Eu fico vendo isso com olhos assim. Eu me sensibilizo. Mas como seria melhor se, ao invés de ficássemos presos ao que é virtual, nos curvássemos e materializássemos um intercâmbio mais próximo? Não precisa de ser com uma comunidade tão grande. Intercambie com aqueles do seu núcleo de responsabilidade de uma forma presente. Vai lá. Não fica mandando fotografia pela internet. Leva o álbum. O casal, mas não imprime mais não, que é caro. Não, então imprime num papelzinho lá, vagabundinho. Mas vai lá, olha aqui a foto. Olha como é que você era bonitinha, amiga. Hein? Tá as duas com 70, uma com 71 e a outra com 78. Olha como é que você estava bem aqui no seu casamento. Não, mas só manda via. Né? Vai lá. Aonde que está fulano? Quem sabe está num catre. Aquele tio que você não vê há 20 anos. O que aconteceu com ele? O
Quem sabe ele está precisando, aquele homem imponente de ontem, com a bolsa farta, de repente ele está precisando de um prato de sopa. Talvez ele está num asilo aí. De repente envolvido por filhos endinheirados, mas desconsiderado pela ingratidão. Vai lá. Mas não é só para procurar dor, não. Vai lá naquele que está bem. Aquele outro companheiro lá, dos folguedos. Sabe por que nós estamos falando isso? Porque o momento do evangelho na atualidade é um momento de vivência. É um momento de prática. Porque se não for com prática, a fé é inoperante. O que vai nos valer chegar no mundo espiritual e afirmar: eu fui espírita e virei as costas para essa chave bendita? Diferentemente da sua amiga, da nossa companheira, que muitas vezes está conosco nos ajudando, porque ela viveu o evangelho quando esteve aqui entre nós, como ela está aqui agora do seu lado. É diferente chegar do mundo espiritual com a consciência ajustada, porque fez o que pôde, mas fez com amor. No livro Provérbios de Salomão, no capítulo 5, tem um texto belíssimo, que ele diz assim: meu filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. E os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Meu filho, atende a minha sabedoria. A minha razão inclina o teu ouvido. A sabedoria vem do alto. E ela entoa cantigas da verdade. Ela nos indica as implicações que envolvem o nosso ser quando nos curvamos à mulher estranha. A mulher estranha que ele se refere é o simbolismo da ilusão. Porque a ilusão, ela se apresenta como favos de mel, e o paladar macio como azeite. Mas o fim que a ilusão proporciona é amargoso como o absinto, e agudo como uma espada de 2 fios. A mulher estranha são os sentimentos vis. A sua mulher, a nossa mulher, é o sentimento que já se faz virtuoso. E com ele tu tens que comungar. Num casamento solene, sem adultério, sem abandono, sem irresponsabilidade.
Salomão, como médium, escreveu um texto de uma profundidade extraordinária. Porque é exatamente o que acontece com o nosso psiquismo, com a nossa intimidade. Quando fechamos o ouvido para os conselhos que vertem pelas vias da nossa consciência. A consciência tem endereço certo. Ela não é falaciosa. Ela diz e afirma no momento certo, quando você está sensível para ouvi-la. Por isso é que a consciência conversa conosco nos momentos de mais profunda solidão, que é um estágio imprescindível para a alma se elevar. Muita confusão, muito barulho, nos tira a atenção. Então precisamos aprender a nos curvar diante daquelas notas poéticas que nos visitam sempre com esta maneira adocicada, mas ao mesmo tempo de profundidade. É a benevolência da vida. Diferente dos favos do mel da ilusão, que eles podem inebriar, mas não convencem. Eles têm vida curta. A ilusão, ela tem prazo de validade, é um termo atual. O amor, ele é eterno. Ele é para sempre. Quando nós caímos diante da verdade, que a ilusão promoveu, o que acontece? Os pés descem à morte e os seus passos firmam no inferno. O que Salomão quer dizer com isso? Que as experiências complicadas acabam como que fazendo que nós possamos descer nas regiões mais infernais, lá na base do nosso psiquismo, da nossa casa mental, para tentar encontrar um piso, uma segurança, e com isso nos soerguermos diante da novidade que vai nos felicitar. O Evangelho. Jesus sempre se apresenta nos instantes mais complexos da nossa vida. Porque ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O papel do bem é auxiliar quem está necessitado para que este entenda, desperte e realize. Porque depois que há, vamos dizer assim, uma reaproximação, há um novo consórcio, um novo casamento do filho com a vida, com o pai, a consequência é uma festa nos céus. As bem-aventuranças que preenchem o nosso ser e nos afirmam que esta felicidade ela vai se tornar cada vez mais ampla e mais presente. Tristeza, amargura, ansiedade, depressão, medo, ódio, violência são estágios transitórios que nos visitam porque fomos nós que atraímos pelo orgulho ferido, pela prepotência, por esse queixo que fica voltado só para baixo, um circuito fechado de egoísmo. Há de chegar um momento que o Senhor vai dizer, filho meu, atende. E nós vamos novamente nos voltar para os céus. E o próprio movimento da cabeça
de buscar as esferas maiores, ele passará a ser um processo permanente, porque ele estará sustentado pela caridade verdadeira. Faça o bem, que o bem há de sustentar os melhores propósitos. E há de advogar as causas ditas impossíveis. E com isso, nos felicitaremos neste banquete, que também estará engrinaldando a presença daqueles que amamos, no tempo certo, na hora devida, de acordo com as respostas da própria vida e do interesse de que estes possam também sentar à mesa e banquetear com o Mestre dos Mestres, Jesus, o Cristo de Deus. Que possamos todos, nesse momento, agradecer pela oportunidade que nos foi concedida, por essa noite de aprendizado. Mas nós também gostaríamos de suplicar aos benfeitores que tutelam essa casa, a esse projeto que está cada vez mais se solidificando, criando raízes, estabelecendo segurança para todos nós. Esse projeto intitulado FEAC, a Casa de Kardec. Mas que possamos também, Senhor, pedir por todos que sofrem, que nesse momento possamos lembrar daqueles corações que amamos, que passam por provações, que todos eles sejam envolvidos pelas forças da saúde, do bem, da libertação, da fé. Vibrarmos pelos líderes do planeta, encarnados e desencarnados. Orarmos por quem sofre no mundo espiritual, com a chaga da culpa, com o ópio da ilusão, ou macerados pelas dificuldades alicerçadas no tempo. Os nossos amigos e irmãos suicidas, que possamos também, Senhor, lembrar daqueles corações que tanto amamos e que nos precederam na grande viagem. Pais, mães, cônjuges, filhos, irmãos, amigos, parentes, inimigos. Que todos esses corações que a nossa mente nesse momento busca na memória, que todos eles recebam, Senhor, a tua paz. E que Maria Santíssima, a mãe de todas as mães, possa nesse momento distribuir as suas rosas de excelsitude, de carinho, de incentivo, de sensibilização e, acima de tudo, mãe espiritual, de fé, para que todos os filhos, toda a humanidade, possamos nos despertar para a alvorada do reino, para esse mundo que vai chegando a cada passo, o mundo da regeneração, que foi preconizado pelo excelso divino amigo Jesus. E a ti, Pai, Criador, Senhor da vida,
nós só temos que dizer: muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela presença do nosso amigo Ciro na nossa atividade da noite. Boa noite para todos, e assim nos despedimos também dos nossos irmãos que se encontram nos seus lares, que estão acessando a internet, o site da FEAC, companheiros da Rádio Nova Fraternidade, companheiros da sala Falando Espiritismo, todos vocês, que de uma forma igualitária, amiga e fraterna, estamos alimentando e dinamizando a rede Amigo Espírita. Muita paz, tenham todos um excelente final de semana, de confraternização, de preparação, porque semana que vem tem mais. O estudo dos princípios básicos da doutrina espírita nessas noites de sextas-feiras. Até breve. Até lá. Boa noite para todos.